Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, Maciele, boa noite você, telespectadores, nossos pares aqui, boa noite. Quem está conosco hoje é a Laísa Milena, uma carreira multifacetada, né, podemos dizer assim. Ela é atriz, ela é cantora, produtora e já trabalhou aí também com público infantil, escritora. Tem muita coisa bacana para passar para todos nós nessa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês. E aí, vamos falar dessa carreira bonita, como tudo começou? Vamos lá, né? Hoje, recebendo aqui uma atriz, né? Quanto tempo você tem nessa de carreira ali? Olha, eu comecei muito novinha porque... Com que idade? Eu comecei com 12 anos de idade, eu comecei num grupo teatral lá do bairro onde a minha mãe morava na época. E desse grupo, Fortaleza, é o Conjunto Esperança. Desse grupo saíram atores maravilhosos como o Thiago Câmara, como a Poliana Nodi, como a Rafa Santos, como a Carita Gardenha, como o Gerson Anderson. Foram muitos, o João Igor, muitos atores muito bons que saíram desse mesmo grupo e muitos deles vivem de arte até hoje. Muito legal. Valber? Boa noite, meu cara. Boa noite, boa noite. Eu gostei da camisa, cara. Ficou elegante. Eu lhe empresto qualquer dia. Não, não é o que ele disse nos bastidores, não foi isso que ele falou nos bastidores. Ô, Laísa. Eu gostei da cor porque é o Ceará, né? Eu adoro. Ô, Laísa. Eu também, viu, Valber? Eu tô do seu lado. Você tem um projeto muito legal, você já desenvolveu trabalhos com criança e um dos elementos que mais me encanta na conversa contigo é esse mundo, é o conhecimento que tu tem da formação da criança, do mundo, do que pode ser apresentado dentro de cada fase de idade. E a percepção disso para um profissional, eu acho essencial. Eu acho um respeito à vida da criança, um profissional que tem todo esse material. Como é que é trabalhar com a criança com essa concepção, com esse conhecimento que tu carrega? Olha, você sabe... Para o público em casa entender, você trabalha com crianças hoje? Sim, eu trabalho com teatro infantil, eu trabalho com literatura infanto-juvenil e infantil e trabalho com recreação e animação. E eu também dou aulas, né? Eu também dou aulas para Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, mas eu gosto muito de trabalhar com público infantil e infanto-juvenil, na verdade. Legal. Pode seguir aí com a pergunta. Pronto. Vocês sabem que o conceito de criança ele é razoavelmente novo na humanidade, né? Que até mais ou menos ali a era industrial, a criança era simplesmente um mini adulto. Então, você não compreendia a criança como um ser que estava em desenvolvimento, com o cérebro em desenvolvimento, e que precisava de diferentes formas de abordagem, diferentes formas de tratamento nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, depois que se compreendeu que a infância existe, depois que se compreendeu que essa é uma fase primordial para a evolução daquele ser humano, para que ele se torne... E você sabe que cada ser humano, a gente, ao mesmo tempo que vive individualmente, a gente vive em sociedade. Se você parar para pensar um pouco, a visão de que cada indivíduo é um indivíduo, mas que a gente não vive fora de sociedade. O ser humano é um ser social. Isso aí já é filosófico, enfim. Então, você começa a compreender que essa fase, sendo vista, sendo cuidada, sendo... pensada em movimentos para ela, observada, né, e considerada, porque não é só observar e considerar na tomada de decisões. A criança, ela precisa ser vista porque ela não tem voz política, não tem voz, ela depende, exato, ela não tem voz ativa, ela depende de quem resolve virar o olhar para ela e estudá-la e compreendê-la, enfim. Então, por conta disso, e se foi percebido isso, graças a Deus, que se você tiver uma forma de olhar a infância, uma forma de
cuidar melhor dessa fase, que é uma fase de desenvolvimento que determina, impreterivelmente, que determina que adulto você vai tirar dali, né? Se determina que adulto você vai tirar dali, obviamente, determina que sociedade você vai tirar dali. Então, assim, eu sou apaixonada por essa área, sou apaixonada por entender esse ser humano cru, esse ser humano em desenvolvimento. Eu tenho uma teoria que é até meio controversa. Eu tenho a teoria de que adultos não existem. Não me interpretem mal. Quando eu era criança, eu sempre acreditava que o adulto estava naquele local no qual ele sabia quais decisões tomar, ele já tinha adquirido todo o conhecimento que ele precisava para desenvolver o que ele quisesse, para tomar todas as decisões de forma assertiva e correta. E quando eu cheguei na fase adulta, eu percebi uma coisa que, na época, né, na época da epifania, me doeu, mas que hoje eu considero uma bênção, que é o ser humano está eternamente em desenvolvimento. E o que é uma criança? É um ser em criação. Então, olhando por esse prisma, nós nunca deixamos de ser crianças. Eu vou pedir um pouco de ajuda à Áurea no que eu vou conversar agora. Quando eu te trago e quando eu penso nos temas, nas nossas conversas, nos temas que tu defende, a gente vai um pouco para um cenário no passado, aonde se nós formos observar as obras de arte, as crianças eram representadas realmente como adultos. Então, essa teoria ela vem desde os livros de história, com essa prova, com outras comprovações. Hoje, a gente vive, de repente, um momento de evolução, que aí eu pego muitas vezes as frases do Massieri, que parece que é uma regressão e não evolução, com crianças sendo tratadas por famílias como adultos e sendo colocadas em contextos que não estaria dentro da fase de idade delas, apresentando a sensualidade, apresentando elementos que eu acho perigosos para essa formação. Eu vou jogar para as duas a bola. Pega o outro microfone, Valber. Olha, eu quero, de certa forma, dizer que você foi muito feliz na sua fala, que realmente, nos tempos atrás, as crianças eram vistas mesmo como miniatura, adulto em miniatura. É muito propício as pessoas até verificarem o que diz Philippe Arrier a respeito disso, que as crianças participavam, inclusive, das orgias, né? Todas as orgias sexuais, enfim, que acontecia, as crianças estavam juntas. E hoje, na nossa sociedade contemporânea, a gente para e pensa, afinal de contas, estamos regredindo porque está voltando tudo, né? Evoluiu, como você falou, e foi muito feliz na sua fala quando você disse criança, criação. Olha que coisa linda, né? A etimologia da palavra criança, criação, né? Que está ali em crescimento. Então, assim, eu achei bastante importante você falar dessa forma. Agora, a sociedade precisa analisar o que é que está acontecendo na nossa atualidade com as nossas crianças. Será que nós não estamos regredindo e voltando como era antes da fase da Revolução Industrial, né, nos séculos passados? Primeiramente, eu queria agradecer. Eu sou muito apaixonada por a etimologia da palavra. Um abraço para o meu professor Roberto, porque eu estudei isso, eu estudei letras, então as palavras elas carregam em si um peso muito grande. Enfim, como eu estava dizendo, né, só esse estranhamento que você me trouxe da sexualização das crianças já me deixa plenamente feliz. Porque você criticar, você questionar o fato da criança ser colocada nesse contexto e você entender que isso que isso não é o correto, que isso não é bom para a nossa sociedade, já faz com que e com a concordância das outras pessoas, isso já faz com que meu coração fique mais aliviado. Porque houve uma época em que a sexualização infantil não era nem criticada. É verdade. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, no meu tempo até de infância, em alguns contextos sim, em outros não, a gente tinha danças muito sexualizadas. Sim.
crianças atuando em danças muito sexualizadas. A dancinha da Programas de garrafa. TV infantis que Sim, produziam. mas tem uns caras querendo introduzir isso ainda. Tem uns caras na Então. sociedade aí que... Nós tivemos uma exposição no MASP lá em São Paulo, aquela coisa absurda lá. Não muito... Qual A exposição? exposição do cara deitado nu lá, um monte de pessoas olhando, tocando a pessoa. Quer dizer, cara, será que é o momento? Será que é a hora? Então. A sociedade é uma coisa... O que vocês estão falando, eu não concordo nem com a Áurea, nem com o Valber, nem com você. Eu adoro também o fato da gente poder discordar. Exato, por isso que eu tô aqui. É. Por isso que eu tô aqui. Não é só para discordar, é para dar opinião e receber a sua e fazer a troca de ideias. Mas é Porque isso. Deixa eu falar, mulher. Fale. Nós vivemos numa sociedade. Essa sociedade é representada por seres humanos. E é muito complexo a gente falar, tudo é cor-de-rosa, tudo é bonitinho, tudo é isso, tudo aquilo. Não é. Não é. As crianças continuam sendo abusadas. Existem peças teatrais, danças eróticas aí. Mas é isso Isso que não nós acabou. estamos criticando. Isso não acabou. Né? Enfim, a sociedade é muito louca. Eu não sei, o professor pode estar mais perto desse assunto até do que eu, né? Porque eu acho muito E assim, louco. boa noite. Muito louca. Aliás, sabe que a Bíblia está dando certo? Oi? Essa é a opinião minha, tá? Certo. Por que a leitura, a Bíblia sagrada dá certo? Porque ela só falou de desgraça e está acontecendo. Entendeu? Só tem desgraça para resolver na nossa sociedade. Por isso que, olha, a Bíblia fala isso. Porque só tem porcaria. E Marciere, assim, você tocou Isso num é assunto. a minha opinião, mas é. E assim, Se você Marciere. analisar o que eu estou falando, você vai ver que tem fundamento. Então, boa noite. Assim, Fala. Marciere, você falou um ponto aí que é realmente assim, principalmente agora voltando nessa questão da educação. Eu sempre vou ser aquela pessoa que vai defender literalmente uma educação de base, de qualidade, dar as condições boas para os professores poderem atuar, porque é uma coisa que falam bastante de políticas públicas, de mudança, que vai ter mudança, mas quando você vai para o dia a dia, você pega um profissional que está lá sofrido, passa o dia trabalhando, ele não tem uma condição de fazer uma capacitação e, literalmente, não consegue lidar com esse novo cenário. Aí, Laísa, eu queria até aproveitar esse ensejo, que você estava ali tendo conversas de bastidores, e o que é que nós escutamos hoje? Por exemplo, deu um boom sobre os neurodivergentes, né? Acho que nunca se ouviu falar tanto de transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção, o TDAH, como agora. Aí você consegue escutar aquelas barbaridades, a hora que você sabe. Está nascendo, agora parece que brotou do chão. Gente, isso sempre existiu. Agora que nós temos mais informação sobre isso. E eu queria, Laísa, que tu falasse um pouquinho se você tem algum trabalho em relação com crianças que chegam até você, até porque você é uma neurodivergente também, né? Ali, estávamos conversando ali, a Laísa me falou que tem TDAH. Então, eu disse para ela, Laísa, eu além de ser pai de um autista, eu também sou autista, tenho comorbidade de TDAH e de TPS, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho para a gente nisso daí. Olha, ter identificado o TDAH foi um marco assim na minha vida, porque eu sempre ouvi durante o meu período de escola que eu era muito inteligente para umas coisas e muito burra para outras. E isso me marcou muito no meu crescimento, porque eu não conseguia compreender como é que eu ia lá, eu hiperfocava sempre pouco antes aquele processo de procrastinação e hiperfoco, procrastinação e hiperfoco. Eu sempre procrastinava até o último momento e depois eu hiperfocava e ia lá e tirava um 10 na prova. Então, na mesma semana que a minha mãe foi chamada para a escola para ter uma conversa com a diretora, porque eu não fazia nenhuma tarefa de casa, eu deixava tudo para a última hora, foi a mesma semana na qual ela foi chamada para eu ganhar medalha de melhor aluna da escola. Então, era uma coisa que ninguém compreendia, muito menos eu. Detalhe, a minha mãe também é neurodivergente, a minha mãe também é TDAH. E isso foi diagnosticado lá ela sofreu um trauma muito grande, a minha mãe tomou um tiro, uma bala perdida. Então, ela passou por um processo aí com um psiquiatra e ele identificou, tentou conversar. Mas, naquela época, ela não quis fazer o tratamento, ela nem do estresse pós-traumático e nem da questão... Na época, identificava, não foi nem TDAH, era déficit de atenção. Era déficit de atenção, E aí, ela não
quis, assim, porque na época era muito estigmatizado, era médico de doido, enfim. E aí ela não quis fazer, o que prejudicou bastante ela nesse processo. Isso. Eu trabalhei... Agora, isso está aparecendo agora, né, com mais intensidade. Mas eu acho muito louca essa questão toda. Porque, assim, você para identificar alguém que tem essas síndromes e tal, eu acho que está muito distante ainda. Nós temos gênios no mundo, como Alan Musk, que é autista. Certo? Nós temos aí grandes artistas que são autistas. Eu tenho um filho autista e tal. Eu sou louco mesmo. Não tenho, o meu diagnóstico já saiu. Agora, veja bem. Eu acho muito louco. E como ela falou aí, a professora, o que é certo, o que é errado. O que é certo, o que é errado? Me diga aí. Eu trabalhei numa escola... Entendeu? A complexidade do assunto? O que é certo, o que é errado? Gente, o certo e o errado, se você fosse por essa concepção, depende muito do ponto de vista. Não tem certo nem errado, todo mundo tem a razão. E o ponto de vista é que é o ponto da questão, já dizia Raul Seixas. Por que eu falo que é certo e que é errado porque você não fazia a lição da escola? Eu acho que isso não tem nada a ver. O certo e o errado deveria ser ligado à conduta. Mas é aí que tá. Você tem... Esse é o X. É o X da questão. Você tem que tratar cada ser humano como o universo que ele é. É um indivíduo. Subjetividade. Exatamente. Aí- Eu olhava, eu lia e eu entendia. Aí está o ponto da questão. O Porque educador... eu ainda não terminei meu lado, mas provavelmente eu sou de alta performance. E aí, eu lia, eu gosto muito de ler, eu lia e eu entendia. Aí eu vi o professor repetindo aquela mesma matéria na tarefa. Aí repetia para... Aí eu... Gente, perdão, crianças, não façam isso, mas eu fingia dor de cabeça para a biblioteca ler. Porque aquilo me sufocava. Eu ficava morrendo ali de... E assim, Aí o professor quer. Aí dos caras chatão igual tu, não, você tem que ler. Não, mas Não, chatão que dorme, não. Eu sou uma professora Ô, Você, chata. deixa eu fazer essa inferência aí, ó. Cara, eu vou te falar, eu fui expulso de 4 escolas. Tá, tudo bem. Tá certo. Porque, bicho, coisa chata é professor chato. Ó, Não mas é peraí, verdade, deixa eu só fazer uma inferência. Marciele, ó, eu quando comecei a ir para neurologista, viu, Áurea? Eu tinha 11 anos de idade, certo? Comecei a fazer, na época não existia TDAH, o H não tinha entrado ainda na nomenclatura, era só TDA. E eu costumo dizer, na minha época, quem era considerado autista? Autista é o que a gente chama hoje de nível de suporte 3. Esse era o autista. O nível de suporte 2 era chamado de retardado. Ele era retardado. E era normal, viu? Ah, isso aqui, não, eu tenho um filho retardado. Tipo assim, o Fábio. O Fábio. Ele tem cara mesmo, se acertou. Eu tenho um filho retardado. Olha, isso é bullying, viu, lá? Isso é bullying. Calma, não vamos... Deixa eu tirar uma dúvida. Chegou a encomenda da Mazel ou não? Da Shopee? Não, me avisa quando chegar para pôr no ar, viu? Tá certo. Vai lá, fala. Marcelo, o que hoje nós chamamos de nível de suporte 1 era o que chamado que faltava, era falta de peia em casa, como a gente diz aqui no Ceará. Então era porque não apanhava. E ainda tinha outro detalhe. Eu comecei a ser tratado pela minha comorbidade, que no caso era o TDAH. A medicação que foi passada para mim me deixou foi pior, porque eu estava tratando uma coisa que não era... Aliás, eu tinha, mas não era o ponto central, era uma... E que desencadeou em outra coisa. Outra coisa. Tem o TPS, que é o transtorno de processamento sensorial. Isso aí eu fui descobrir bem mais tarde. Aí, a última coisa, viu, Laísa, que eu passei por isso, que foi justamente de fazer os testes para a questão de altas habilidades e superdotação. Aí foi aí justamente, digamos assim, a minha... Passei... assim, hoje eu tenho uma superdotação. Não tenho alta habilidades, mas tenho superdotação. Exatamente. Então, agora, isso levou quanto tempo, Marciele? Praticamente a minha vida toda. Eu agora estou fazendo 49 anos daqui a alguns dias, e assim, mais da metade da minha vida foi de sofrimentos, de diagnósticos errados. Cara, eu tenho um filho autista, tá? E eu não sei nem que nível é, também não quero saber. E eu falo muito para a mãe dele o seguinte: deixa ele seguir a vida dele, do jeito que ele é. Ai, mas ele... Deixa o cara se desenvolver, deixa ele sair com a molecada, ir para a escola normal, e deixa ele. E o que aconteceu?
já tem 8 anos, lê, escreve, manda mensagem celular, conversa bem. Você percebe o autismo dele pela fala, né? Mas o cara tem uma vida, sabe? O que não pode muito é esse mimimi. Eu acho que é muito mimimi nessa história aí. Eu não sei. A minha opinião, não é, olha, meu filhinho é autista, não pode isso, não pode aquilo, vou ter que levar ele ali, fazer isso, aquilo. Eu não concordo com isso. Eu acho que, cara, nós somos o exemplo que eu acabei de citar, né, música, o cara mais bem desenvolvido no planeta Terra, intelectualmente, é autista. Agora, será que teve esse mimimi? Não tem. O ponto que eu vejo é a importância de laudar, mas que esse laudo seja um laudo feito por profissional, exatamente, de forma correta, que não venha um tratamento abusivo que vá causar mais retardo do que correção, assim como também a importância de formação dos professores. Isso é um ponto. Os pais, eles não têm essa formação, eles não têm que ter essa formação profissional. Mas o professor, ele não pode olhar para o aluno e dizer, é TDAH, é isso. Não, ele tem que perceber os sinais e conduzir tem essa uma equipe, exato. Tem uma equipe multidisciplinar. Só um pouquinho, Fábio, só para fazer isso aqui, ó. Só para você ter noção, Macieri, no mês passado eu passei 2 semanas contratado pela Prefeitura de Caxias do Sul para dar formação para os profissionais da educação que trabalhavam com a educação especial, por conta justamente do grande volume que agora tem dentro das escolas. E o que é que acontece? Às vezes o pai simplesmente acha que a escola vai deter a propriedade para cuidar, larga o menino lá dentro e te vira. E a realidade não é essa. Então, assim, é uma problemática. Sempre teve, né, exatamente. Samuca, só que agora estão laudados. Exatamente. Então, esse ponto tem que ser trabalhado. E eu te digo, eu agora, por experiência pessoal minha, o laudo trouxe um benefício muito grande para mim. Principalmente não só por eu me conhecer, mas literalmente saber como agir e entender por que eu agi em determinadas situações daquele jeito que eu não conseguia. Eu tenho uma pergunta para você que vai ser importante. Tá legal. Mas é importante dentro do assunto. Quais foram os passos que te levou a ter esse laudo, fechar esse laudo? Passo por passo. Porque, assim, está existindo muitos laudos precoce, muito raso, e estão já definindo uma coisa que precisava de aprofundar. Enfim, como foi isso? Primeiro ponto foi interação social. Esse foi o primeiro, certo? Eu não interagia. Não interagia. Segundo ponto, a questão das minhas crises que eu tinha. Porque as minhas crises eram mais porque divide a crise de shutdown e de meltdown, né? O shutdown é quando você para, não faz nada, fica ali isolado, não quer saber de nada, você, digamos assim, você desliga. A meltdown, que era o meu grande problema, porque eu me batia muito, a ponto de deixar isso aqui roxo e a minha cabeça também. Aí era onde é que entrava o ponto, Macieri, que eu tinha PTI e faltava P em casa. Entendeu? Aí... Não é a questão, mas a questão não era da P. Assim, justamente o ponto maior era justamente isso. E essa punição que eu tinha pela autocobrança que tinha, desencadeava crise dentro da escola, eu não sabia como me controlar. Era aquela velha história, eu dava o PTI, ligava para casa e meu pai me buscar. Entendeu? E por que isso se repetia tanto? E cada vez mais a minha interação na escola piorou, prejudicou. Com o tempo, quando eu comecei a passar a entender o que é que eu tinha, aí literalmente a minha vida começou a mudar. Por mais que eu não tive o laudo primeiro exato que eu tenho hoje, mas já começou a fazer bastante efeito, porque eu comecei a entender porque eu tinha um cérebro diferente. Eu não era como os outros. Comprovado por neurologista, tive psicólogo, tive psiquiatra, tu tá entendendo? Então, assim, tive também, até uma coisa também que eu não sabe, também que me ajudou. Psicológicos? Isso, e não só fonoaudiólogo também, por conta que, apesar de não ter tido atraso em fala, mas a questão da gagueira também era muito, e era justamente por conta, quando entrava em crise, aquela história eu não conseguia entender. Então, por isso que eu digo, Macieri, a equipe multidisciplinar
que literalmente, que eu digo que ainda me trata até hoje, é extremamente essencial. Não só porque eu faço como professor e treino professores também nessa área, mas também porque também eu tenho um filho neurodivergente, que eu costumo dizer, o maior beneficiado dele, assim, no caso, sou eu, porque literalmente eu consigo entender o que é que ele passa, porque é o que eu passo. Mas nós temos hoje, tem uma série de problemas. Os psicólogos hoje, os psiquiatras e tal, a maioria é tudo xarope, meu. Fala-me, nossa. Agora sabe o que eu estou falando? Não sabem direcionar, cara. Tu tá entendendo? É muito complicado essa coisa toda. Pra você cair na mão do profissional errado, acabou. Eu tenho um amigo, eu estive em São Paulo agora, eu falei, você tá de brincadeira. Ele tem compulsão sexual. Ele foi na psicóloga se tratar. Com 2 meses ele comeu a psicóloga. Parece um cara que eu conheço. Bom, é o seguinte, Aí, cara, nós temos... Então, veja bem, eu tô dizendo aqui abertamente porque é muito complicado, bicho. Né? Bom, mas eu nós outro amigo que foi tratar no psiquiatra alcoolismo, ele falou porque o médico ficou amigo Bebia mais dele. que ele. Ficou amigo dele, viraram amigo. Não, aí começou a frequentar a casa dele no final de semana. Ele falou, cara, o cara bebe mais do que eu. Agora nós temos entendendo? hoje... O mundo é doido, porque o mundo é louco. É doido, mesmo. Agora a nossa amiga convidada é atriz, escritora, produtora cultural e tem um trabalho forte nessa área. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Vamos deixar os doidos de Como lado. deixa os dois de lado. Vamos falar de cultura, vamos falar do seu trabalho como atriz, isso é legal, escritora. isso é Fala legal. aí. Tá, antes de deixar de lado, eu quero voltar um pouquinho. Volta, não. Vai pra A frente, convidada vai aqui pra é quem? frente. Vai pra frente. Vamos lá. Vai pra frente. Por quê? Porque eu acho interessante falar. Primeiramente, Elon Musk tem uma coisa que nem toda criança tem, que é apoio. Apoio. E por que eu acho fundamental que os professores não sejam os principais responsáveis pelo laudo? Porque o professor já faz coisa demais. Já é carga demais, é responsabilidade Função demais. do professor laudar, não. Tem que ser os Agora, profissionais. um professor, eu trabalhei numa escola que era especializada em neurodivergentes também. Eu posso dizer o nome? Colégio Maria Esther. Colégio Maria Esther, ele é bem Meus filhos forte. estudaram lá na infância. Meus Então. filhos também estudaram lá. Então, ele é bem forte nessa questão. Então, não é porque você, como professor, porque a gente, como professor, a gente convive com muitas crianças. Então, a gente percebe nuances. Um exemplo, a gente percebe quando uma criança tem estereotipia. Então, Então, se você olhar numa câmera, você percebe. Se aqui tiver câmera de segurança, se você olhar, você percebe que eu não me aquieto. Então, você vê que a pessoa tem alguma... E aí, quando você percebe, a sua obrigação como professor é o quê? Reportar. Relatar. Porque a criança ela tem 3 pilares. É a família, a escola e a sociedade. É isso que forma a criança. E, assim, a educação aliás, a formação é responsabilidade da escola. Mas eu acredito, e dentro dela, é claro que está a educação também, mas eu acredito que a educação é responsabilidade da família. E aí eu vou voltar mais ainda num tema. Quando a gente faz uma peça teatral, quando a gente faz uma exposição como foi a do MASP, a gente coloca nele uma coisa chamada classificação etária. Só um minutinho que eu preciso interromper. Claro. Nosso primeiro bloco acabou, você volta falando sobre isso no segundo bloco. Fiquem ligados aí, voltamos já para o segundo bloco. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.
Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde.